Como é que estão as nossas finanças? Vamos falar sobre esse assunto também aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Passados os meses em que a gente vê a nossa conta bancária um pouquinho mais gordinha, mais recheada, em que a gente também é incentivado a comprar aquele presentinho, agora chegou a hora da gente pagar IPVA, IPTU, para quem tem filho na escola, material escolar, matrícula, as contas vão chegando. A gente comemora, né, final do ano, parece que virou o ano, virou o mundo. Não virou, não. As contas continuam chegando normalmente. E o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o economista da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, Mário Eduardo Campos. Mário, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer aí estar falando com vocês e com os ouvintes. Antes da gente entrar na conta individual, só para a gente fazer um balanço também do que foi 2024, as vendas no comércio em Campinas, vindo da fase da Black Friday até o Natal e aquele chorinho pós-Natal, foram dentro do que era a expectativa? Campinas teve aquela movimentação que a ASIC já estava planejando, estava estudando? Ou foi abaixo, acima? Foi um pouquinho abaixo, mas pouco significativo. Valeu realmente a nossa previsão, né? Em função do 13º, da estabilidade do emprego, que é um dos níveis mais baixos dos últimos anos, e sempre da expectativa do Natal, onde como o 13º ajuda muito o comércio. Agora, um pouquinho desse valor, o 13º, ele veio para pagar alguma dívida, algum endividamento que as pessoas estavam. E quem se empolgou com o 13º, como é que pode agora ajustar as contas sem comprometer todo o ano de 2025? Bom, tanto na pessoa física como nas empresas, é fundamental, na minha opinião, é fazer um planejamento financeiro. Ou seja, fazer um levantamento de todas as despesas, aquelas correntes fixas, né, como aluguel, ou condomínio, água, luz, telefone, internet, que hoje é um valor que também pesa no bolso das famílias, alimentação, fazer todo esse planejamento, o planejamento dos recebimentos e as contas relativas às compras do Natal, que normalmente vêm através do cartão de crédito, e também as que aparecem sempre no começo do ano, como matrícula escolar para quem tem filho, IPVA para quem tem carro e IPTU, que tanto para quem é proprietário ou quem é locatário, ele vai ser cobrado por isso. Então, precisa relacionar tudo isso, se possível, colocar isso numa planilha eletrônica, porque aí o risco de erro é menor, isso para quem tem essa facilidade ou possibilidade. Agora, pode pedir ajuda para alguma pessoa, ou então usar o velho papel, lápis, borracha, calculador e fazer suas contas e um planejamento para esse período aqui, para poder enfrentar tudo isso. Nós estamos conversando com Mário Eduardo Campos, economista da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. Há uma expectativa também, sempre que o comércio está mais movimentado, pela geração de empregos. Existem as vagas temporárias para o mês de dezembro, nos comércios de rua, nos shopping centers, e tem sempre aquela esperança de quem está numa vaga temporária, querendo se recolocar no mercado, dessa vaga se tornar definitiva. 14 de janeiro, já dá para ter mais ou menos um termômetro se houve um aumento na contratação definitiva desses temporários no comércio de Campinas, Mário? No momento ainda não. Nós vamos ter essa confirmação agora no final de janeiro, aí a gente tem a posição relativa a janeiro, né? É importante dizer também, na primeira pergunta sua, é também se as pessoas estiverem endividadas, de usar esse planejamento para tentar diminuir esse endividamento, através de uma mudança de perfil de dívida, sair de cartão de crédito e cheque especial, ir para um contrato de mútuo, para que os juros sejam menores. E esse ano há uma tendência de aumento na taxa de juros em função de inflação, de dólar, então
altamente não recomendável que as pessoas façam empréstimo. As empresas precisam ficar atentas para os investimentos, se elas forem fazer investimentos. E aqui na Associação Comercial nós temos um departamento exclusivo para o MEI, que pode ajudar muito, porque aí é o empresário e o empreendedor e a pessoa física que se misturam muito, e nós podemos dar essas orientações. Quanto ao nível do emprego temporário, lógico que aqueles que se destacaram nas vendas, no atendimento no final do ano, tem grande chance de conquistarem seus empregos definitivos, porque o comércio ainda, esse mês ainda está ativo, tanto no comércio de produtos quanto de serviços. A próxima data que faz com que o Brasil, de certa forma, pare, tenha assim o seu momento, é o Carnaval. A gente sabe que para o comércio o Dia das Mães é muito aguardado, mas ainda está relativamente distante. O Carnaval ele traz ainda um impacto para a economia local em Campinas? Ele traz para o setor de serviços, né? Bares, restaurantes, entretenimento, sem dúvida nenhuma. O comércio em si, ele cai um pouco, né? O comércio de rua, tanto em shopping, mas bares e serviços, hotelaria, ele há um acréscimo, sim, e mantém o nível que nós esperamos para as atividades econômicas aqui da cidade. Essa fase do ano até o Dia das Mães, a gente pode dizer que é uma das mais complicadas também para o comerciante, que tem as mesmas contas da pessoa física, que tem as mesmas responsabilidades também empregatícias, mas que não tem uma grande data assim de apelo, um Dia dos Namorados, não tem um Dia dos Pais. Daqui até o Dia das Mães é um desafio também para quem tem comércio? Sem dúvida, porque uma das coisas é as obrigações fiscais relativas ao ano anterior, né, no caso de 2024, há também a reposição de estoque, que ele precisa saber se ele vai manter ou não, repor, as tendências aí de moda, tudo isso, se preparar a partir de maio, talvez, já para um clima mais ameno, então uma outra correção, e também precisa se programar, porque ele também tem as despesas como pessoa física. Isso nós estamos falando do empresário, que ele também é o atuante no seu negócio, no seu comércio, que é do pequeno e médio, onde às vezes se confundem as relações entre pessoa jurídica e pessoa física. Mas é um desafio. E realmente só o Dia das Mães, em maio, né, que há um aumento significativo das vendas. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Mário Eduardo Campos, economista da SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, falando sobre as contas nesse mês de janeiro, nesse início de 2025. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre as dicas que você também citou, Mário, para o microempreendedor individual ou eventualmente comerciante que também precise de alguma orientação, como é que pode entrar em contato com a SIC? Como é que pode chegar até esse serviço? Pode entrar no nosso site, na parte de atendimento, expor a sua dificuldade, deixando os seus contatos, que nós entraremos em contato, né? Também há uma dúvida do consumidor nesse período, é o pagamento à vista ou parcelado, tanto do IPVA quanto do IPTU. Então, a gente pode orientar nesse sentido também, tirar as dúvidas, e do microempreendedor individual nós temos um setor aqui na José Paulino, 1119, específico para atender o MEI. Mário Eduardo Campos, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom 2025 a você, toda a sua equipe, e um ano de contas em dia para todos nós também. Isso é importante, e feliz 2025 para vocês também e para os ouvintes. Muito obrigado, agradecendo ao Mário Eduardo Campos, economista da SIC, falando um pouco sobre as nossas contas e sobre o comércio em geral, a expectativa também para este ano e um balanço de 2024.